Olha, a Operação Carro-Pipa vai voltar a reforçar o abastecimento das cidades afetadas pela seca aqui em Alagoas. A informação foi divulgada hoje pela Associação dos Municípios Alagoanos, após o governador do estado decretar emergência em 24 municípios. Quem tem informações para a gente ao vivo é a repórter Beatriz Lacerda, porque a gente lembra, né, Bia, que há 4 meses, né, essa operação de carros-pipa estava suspensa, na verdade, não é, Bia? Estava suspensa, infelizmente, em vários municípios aqui de Alagoas que são assolados pela seca. Nesta semana, o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, o Hugo Vanderlei, já tinha ido a Brasília para conversar com o ministro do Desenvolvimento, da Integração e Desenvolvimento Regional a respeito da volta da Operação Carro-Pipa, que estava, como você disse, suspensa havia 4 meses. Até porque, no ano passado, como teve muita chuva, não havia indicativa de seca naquela região. Mas depois, com a estiagem, esse problema voltou a acontecer e a operação não. Então, o ministro já tinha dado ali uma garantia no meio da semana de que voltaria sim com a operação, mas para reforçar esse acordo, né, por questões também de burocracia política. Então, hoje, o governador Paulo Dantas, ele assinou um decreto de emergência, indicando a situação de emergência em 24 cidades do estado. Mas a garantia de que a operação ia voltar já tinha sido dada essa semana, depois de um encontro que foi realizado em Brasília. Vamos conferir o que disse o governador Paulo Dantas sobre a assinatura desse decreto, reconhecendo a situação de emergência em 24 cidades do estado por causa da seca. Esse decreto viabiliza a entrada de 24 municípios na Operação Carro-Pipa, onde vem recursos do governo federal para que a água chegue nos municípios, nos povoados, para as pessoas, através da Operação Carro-Pipa. E nos próximos dias, a Agência Nacional de Águas está fazendo uma nova avaliação no cenário do semiárido aqui em Alagoas, para ver a real necessidade e para que outros municípios que estejam também em situação de estiagem, assim como o município de Cacimbinhas, ele também entre nesse decreto de emergência. Olha, até o ano passado, aqui em Alagoas, 37 cidades eram atendidas pelo programa do governo federal, né, o programa Carro-Pipa, que tem inclusive o apoio para a realização do Exército Brasileiro, porque são caminhões do Exército que levam esses caminhões-pipa até as regiões mais remotas, onde as pessoas precisam de água. Então é possível que, além dessas 24 cidades incluídas hoje nesse decreto, outras, né, também sejam incluídas posteriormente, depois dessa avaliação da Agência Nacional de Águas, porque existem alguns critérios técnicos para isso, né? O monitoramento da seca precisa ser feito naquela região. Com haver seca é um requisito, né, para que a água, com o recurso do governo federal, chegue. Agora, também quem falou sobre esse assunto foi o presidente da AMA, Hugo Vanderlei. Vamos acompanhar. Na última quarta-feira, estivemos no Ministério da Integração Nacional, em audiência articulada pela bancada federal alagoana, e fomos recebidos pelo ministro Valdez Góes. Tratamos especialmente a respeito da paralisação da Operação Pipa. E transmitimos ao ministro a importância do retorno imediato da operação, que garante água potável às comunidades mais distantes dos municípios alagoanos no semiárido. E o ministro foi muito receptivo à nossa demanda, convocou todo o aparato do Ministério, inclusive o Secretário Nacional de Defesa Civil, e determinou agilidade na análise dos decretos de emergência do Estado de Alagoas e dos municípios alagoanos. E acredito que até a próxima semana nós teremos os decretos aprovados pelo Ministério e, dessa forma, a determinação para que o Exército reative a operação. Então, esperamos ansiosamente esses últimos trâmites burocráticos para que finalmente a operação seja reativada e a água chegue nas cisternas das pessoas que mais precisam.
Aí você me pergunta, né, Edson, ô Bia, mas então por que houve a suspensão? Por que agora a gente está falando da retomada desse serviço que ainda não tem uma data certa para acontecer, né, da Operação Carro-Pipa? É porque teve corte no orçamento do governo federal no ano passado. Por isso que o programa deixou de acontecer e foi uma luta para restabelecer agora com os parlamentares em Brasília e o governo estadual também nessa jogada para publicar esse decreto de emergência, chamar a atenção do governo federal para essa região e mais recursos agora serem encaminhados para que essa operação seja retomada aqui no nosso estado. A luta dos parlamentares agora, dos senadores e deputados federais, é para tornar esse programa permanente, né? Existe a ideia de federalizar isso para que o programa não fique dependendo dessas emendas, desses recursos, dessa conversa que tem que acontecer em Brasília. Deveria ter sempre, né, Edson? Acho que nisso todo mundo concorda. Infelizmente, faltou por 4 meses água para quem mais precisava. Tá para voltar a operação em breve, mas ainda não tem uma data certa para a gente dizer para quem está em casa. O mais breve possível é a promessa do governo federal. Eu volto com você. Obrigado, Bia, para ajudar essas famílias realmente do sertão que precisam de água, né? Não dá para viver sem água.